não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vê que a própria oposição de capitalismo e socialismo ela já não expressa a realidade do que está se passando. O que você tem é efetivamente, vamos dizer, uma guerra cultural. E nessa guerra cultural, os inimigos não se definem por linhas de diferenciação ideológicas, mas pela quantidade de controle que eles podem ter nas suas mãos. E existe muito pouca diferença entre, vamos dizer, um Estado socialista, nominalmente socialista, como ainda é, por exemplo, a China, tá certo? E um Estado capitalista onde as grandes empresas, em associação com o Estado, exercem esse controle sobre toda a população. Então, se você perguntar, vamos dizer, qual é a guerra cultural que está realmente havendo? Bom, a guerra cultural é entre uma cultura mundial de centralização e acumulação ilimitada de poder e todas as culturas que ela vai abrangendo enquanto isso. Então, a única maneira de você escapar um pouco de dentro dessa dominação, vamos dizer, eu não me venho com a imagem da Matrix, né? Esse filme Matrix é uma total falsificação, total, né? Ela expressa, vamos dizer, o ideal de dominação, um ideal de dominação absoluta que é intrinsecamente impossível e que jamais será realizado. Porque o sujeito oferece para você uma coisa que parece uma banana, tem casca de banana, tem cor de banana, tem gosto de banana, tem as propriedades nutritivas de banana, mas é uma banana falsificada. É bom, você tem que rir de uma coisa dessa. Né? Eu digo, se a banana falsificada tem todas as propriedades da banana, sem faltar nenhuma, então ela é indiscernível da banana. Então, um mundo falsificado que imite o mundo real em 100% é obviamente impossível. Sempre terá que haver uma área de tensão. Não é isso? Então, o pessoal pensa, quando o sujeito expressa a sua revolta cultural em termos de sair da Matrix, ele já entrou na Matrix por isso mesmo. Quer dizer, ele aceitou este símbolo Matrix, que é criado por quem? Pela contracultura ou por uma grande empresa de mídia e show business, né? Então, nós não podemos aceitar nenhum símbolo popular. Isto é fundamental. Nós temos que nos ater à descrição científica do estado de coisas. O mais objetivo possível, o que implica, evidentemente, um prévio trabalho de autoexame profundo no qual você se conscientize das forças culturais que plasmaram a sua personalidade inteira. A partir do momento que você começa a fazer isso, então a sua liberdade, o seu poder de dizer sim ou não, o seu poder de escolha, começa a interferir um pouco no conjunto. E você tem alguma margem de manobra. Ou seja, da criação da sua personalidade, você passa a ser uma das forças componentes. E você pode, com um pouco de esforço, até se tornar a principal. Mas se livrar das influências externas, você não vai livrar jamais. Aliás, nem precisa. Tá certo? Então,
Não se trata de você se tornar uma criatura inteiramente criada por si mesmo, tá certo? Para se criar por si mesmo, você precisaria começar por gerar você desde o nascimento, desde do momento da gestação, do momento da fecundação, e isso não é possível. Tá certo? Nós sempre nos conhecemos a nós mesmos quando nós já estamos semi-prontos, feitos por outras pessoas. Né? E o que nós podemos fazer é tentar, a partir desse momento, exercer uma certa escolha. Ora, a escolha, por sua vez, é baseada em valores. E de onde você tirou esses valores? Em geral, é da própria cultura que te formou. E só existe uma única maneira de você superar isso aí. É você transcender os limites da sua cultura, ampliando o seu horizonte, para abranger não somente outras culturas no sentido geográfico, mas no sentido temporal. Ora, o chamado establishment já percebeu isto. E por que vocês acham que existem projetos como esse da educação brasileira, de só ensinar para as pessoas a história a partir de um certo momento? Só ensinar aquilo que tem, vamos dizer, função ativa na cultura de hoje. E apagar o resto. Bom, esse resto se tornou tremendamente perigoso, porque se o sujeito começa, por exemplo, a examinar a cultura atual com os olhos de Platão, ele vai perceber um montão de coisa que de outra maneira não perceberia de jeito nenhum. Então, aquilo que eu chamei de cronocentrismo, o cronocentrismo ele é hoje um dos elementos fundantes de todo o poder. É você limitar o círculo da história àquilo que pode ser formulado nos termos da cultura dominante e excluir o que não pode. Então, vamos dizer, a desaculturação cronológica é um elemento fundamental da liberdade humana. E só se nos entregarmos a isso com muita seriedade e muita paixão é que podemos enxergar algo além do que as pessoas poderosas querem que nós enxerguemos. É isso? Então, você ficar contra a cultura dominante não te liberta dela. Não se trata de ficar contra. Aí é uma, vamos dizer, entre as várias culturas, você vê é como se fosse, vamos dizer, uma disputa entre várias amebas, onde uma ameba engole a outra. Não é isso? E a outra continua vivendo dentro da segunda, com uma certa identidade ainda dela, mas integrada num conjunto maior. Como, por exemplo, a cultura brasileira está vinculada à cultura americana e também à cultura comunista. E entre as várias consciências também é a mesma coisa. Não se trata de você se opor a uma outra consciência, mas de você engoli-la e fazer com que ela seja uma parte da sua e não você uma parte da dela. É uma luta para ver entre horizontes de consciência. Talvez não exista conceito melhor para você descrever uma cultura do que um horizonte de consciência coletiva. Ou seja, é um conjunto de fatos e ideias, etc., que todo mundo conhece. E que, portanto, serve como o vocabulário pelo qual as pessoas se entendem. Se você consegue abranger o horizonte inteiro da cultura onde você está, por exemplo, a cultura brasileira, que não é difícil, não é uma cultura relativamente limitada e não é muito difícil você sair dela, você integrando elementos de outras. Se você consegue fazer isso, então, de certo modo, pelo menos para você, a guerra está ganha. Porque a guerra cultural visa a dominação das consciências e das personalidades. Visa a forjar consciências e personalidades que estejam de acordo com as necessidades do grupo dominante. Se você enxerga algo que eles não queriam que você enxergasse, bom, você já ganhou. Você não precisa derrubar o sistema. Então, pelo simples fato de você ter ampliado a sua consciência, você cria a possibilidade de que outras pessoas ampliem também. Você vira uma força desaculturante. Eu sou uma força desaculturante, e cada um de vocês pode ser também. Tá certo? Então, aqui nesse nosso curso, assim como no COF, nós podemos dizer o seguinte: nós não estamos lutando por uma cultura contra outra cultura. Tá certo? Nós estamos lutando pela nossa consciência. E para não ser submergidos
e abrangidos e fagocitados por outras culturas. É só isso que nós queremos. E fazendo isso, nós estamos exercendo o privilégio máximo do ser humano, que é o chamado livre-arbítrio. Você só pode falar em livre-arbítrio a partir deste momento. O que é livre-arbítrio? É livre escolha. Mas escolha entre que e que? Quais são os elementos? Qual é o leque de escolhas que você tem? Se o leque já te foi dado pronto, meu filho, você escolha A ou escolha B, você está dentro do código. Mas e se eu quiser escolher C, D, E, F, G, H, e ter um leque de escolhas que vocês nem imaginam? Pronto, eu estou livre. E na medida que eu estou livre, eu espalho este espírito de liberdade em torno. Tá certo? E faço com que inúmeras consciências comecem, vamos dizer, a se sobrepor a esta redoma, dentro da qual a cultura atual as fecha. E isto é todo o serviço que nós temos de fazer. Não há mais nada a fazer. Tá certo? Note bem que isso que eu estou dizendo não tem tradução política. Não existe nenhuma corrente política no mundo que represente isto. Ela pode, em certos momentos, simbolicamente, falar em nome da liberdade de consciência, etc, etc. Mas, por si mesmo, a atividade política, ela é, vamos dizer, a luta por um poder. E, evidentemente, todo poder busca a sua própria concentração, qualquer um. Se você diz, mas eu sou contra a intervenção do Estado na economia, eu quero economia liberal. A economia liberal é um meio também de você ampliar o domínio que o Estado tem sobre as pessoas. Porque na medida que você descarrega o Estado de certas funções econômicas, ele assume outras funções. Não é isso? Então, essas outras funções podem interferir na sua vida muito mais do que a política econômica centralizante. Então, não se iludam, não há política liberal, conservadora, socialista, nazista, fascista, monarquista. Não há nenhuma que coincida com a causa da liberdade humana. Nenhuma. Note bem que Napoleão Bonaparte disse a frase terrível. Ele disse, a política é o destino concreto do nosso tempo. O que ele quis dizer? Que, dali para diante, tudo se transformaria em política. E a disputa de poder, a conquista do poder, se tornaria a chave explicativa de tudo. Então, o fato de você politizar tudo já escravizou todo mundo. Porque qualquer iniciativa que você tenha, no sentido da liberdade humana, será reaproveitado dentro da luta de um grupo pela centralização do seu poder. Tá certo? E é exatamente disso que nós temos que libertar as pessoas. Então, o nosso esforço é para que as consciências se desaculturem, não só sociologicamente, da sua cultura local, mas se desaculturem cronologicamente. Veja, o cronológico é a coisa decisiva. Porque as fronteiras geográficas, fronteiras culturais geográficas, elas vivem mudando, evidentemente. Você tem aqui um país, daí entra lá o exército soviético e domina tudo, e automaticamente você aprende a falar russo nas escolas, etc. E você cria uma segunda cultura em cima da cultura local, e a cultura de cima, evidentemente, engole a de baixo. Então isso está sempre mudando. Mas, vamos dizer, o cronocentrismo, quer dizer, a limitação das pessoas ao horizonte de consciência do presente, este é o instrumento fundamental de dominação. E é este que nós temos que estourar de qualquer maneira. Vamos dizer, estes são alguns dos critérios que nós temos que usar para tentar entender o fenômeno da guerra cultural. Nós podemos tomar alguns exemplos de guerras culturais mais antigas para ver como elas funcionaram, para depois chegar, vamos dizer, à situação presente. E em todos os casos, você verá que a participação do sujeito numa cultura contra outra
tem pouco ou nada a ver com convicção ou crença. Né? Tem mais a ver com hábitos de linguagem. Quando eu falo linguagem, não é só linguagem no sentido verbal, mas até de linguagem pictórica. Você se acostuma com determinadas formas e rejeita outras, etc, etc. E essa linguagem pictórica, por sua vez, entra até nos seus sonhos, nas suas imagens, nos padrões de beleza e das imagens de felicidade que você tem, etc, etc. Então, é nesta faixa profunda do imaginário que está a guerra cultural, não na esfera da ideologia, da crença e da religião. Então, por exemplo, se você pensar uma religião, bom, você imagina que a religião cristã, católica, amputada de toda a arte figurativa que ela criou. O que seria o catolicismo sem as imagens de Nosso Senhor, da Virgem Maria, Sagrada Família, né? Sem a Capela Sistina, sem toda a arte, sem as catedrais góticas, o que ela seria? Seria uma fórmula ideológica, seca, vazia, tá certo? Que não teria jamais penetração alguma nas consciências. Mesmo porque dessas obras, entre essas obras de arte, existe uma que é fundamental, que se chama a liturgia. A liturgia saiu da onde? Ela veio pronta? Não, ela é vagamente inspirada na Santa Ceia. Mas e o resto todo? Quando você vai na missa, você tem uma sequência de operações. Você faz uma prece inicial, uma confissão inicial, depois você faz uma invocação ao Senhor, depois você faz uma série de preces, depois você faz as leituras, 3 leituras, tá certo? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, com as cartas de São Paulo Apóstolo no meio. Daí você faz a consagração e Eucaristia, etc, etc, etc. De onde surgiu isto? A liturgia é uma criação literária da Idade Média. Um monte de gente que colaborou para isto. E é uma tremenda obra de arte. Se você pensar bem, a liturgia católica é a suprema obra literária da Idade Média. Não tem nada que supere isso. Nada, nada, nada. Tudo o mais, inclusive as obras de arte individuais criadas por artistas como Dante e outros tantos, vem disso. O que seria? Você imagina aqui, lê a Divina Comédia fazendo de conta que não existe Eucaristia. Sumiu a Divina Comédia. Tá certo? Então, a liturgia é assim, tem uma série de textos e uma série de gestos, de atos. Portanto, é como se dissesse, é um espetáculo teatral, que não é feito para que você o assista, mas para que você participe dele. Então, todos nós somos, de novo, atores no drama da paixão e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, anunciamos a sua morte e proclamamos a sua ressurreição. É no plural, nós todos estamos fazendo isso. Então, nós todos somos parte do espetáculo. E este espetáculo, ele tem uma importância tão central na história de todo o mundo cristão, que, conforme demonstrou Northrop Frye no livro The Great Code, o Grande Código, praticamente todos os enredos da literatura universal aparecem disso aí. Então, é todo o imaginário humano que está condicionado, vamos dizer, a esta liturgia. Mas, e se as pessoas não conhecem mais a liturgia? Elas não sabem nada de onde as coisas saíram. Então acontece aquele fenômeno que é descrito pelo Chesterton, ideias cristãs enlouquecidas, espalhadas uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e que acabam se integrando em inúmeros contextos improvisados. Hoje em dia é possível você até usar, vamos dizer, argumentos ou pretextos cristãos para você legitimar o casamento gay. Tá certo? Porque se você não aceita, então você é malvado, você está oprimindo os pobrezinhos, etc, etc. Então, tudo isso é possível. O que é? É um elemento cristão desconectado do seu conjunto, enquadrado num outro conjunto improvisado para fins políticos do momento. Isso acontece a todo momento. Então,
nós só podemos nos libertar disso se nós conhecermos a história verdadeira e soubermos de onde as coisas surgiram e quais os valores originários que estavam, que as inspiraram. Não é isso? Então, isso também quer dizer que você pode ler um bocado de coisa, adquirir um bocado de cultura, sem nunca perceber nada disso, porque você lê tudo enquadrado na cultura contemporânea. Não é isso? Então, por exemplo, você pega as obras de Platão. Bom, as obras de Platão são um elemento curricular ensinado na tal qual universidade, etc, etc, de acordo com os intérpretes mais abalizados, supondo que o sejam, tá certo? Do momento. Então você sabe tudo o que a cultura contemporânea pensa sobre Platão, mas você nunca fica sabendo o que Platão pensaria da cultura contemporânea. Isso é uma coisa, você não está entendendo a coisa nenhuma, você está apenas repetindo o discurso da sua cultura sobre a cultura de uma outra época. Então, neutralizar o efeito cronocêntrico é uma providência preliminar sem a qual você será sempre escravo mental. E esta libertação do cronocentrismo é não apenas possível, como muitas pessoas a realizaram. Quando você vê, por exemplo, a naturalidade com que certos grandes filósofos de uma época absorvem a influência de outros de 2000 anos antes, ao ponto desta influência ser maior sobre ele do que a influência de qualquer elemento contemporâneo. Por quando você lê Santo Tomás de Aquino, eu digo, olha, existe no meio social de Santo Tomás de Aquino alguém que o influenciasse mais do que Aristóteles, que tinha morrido muito antes? Ninguém. Então quer dizer que ele sai de dentro da sua cultura para observá-la com olhos de Aristóteles. E assim por diante. Não é isso? Isso acontece a todo momento. Quer dizer, esta libertação ela é possível. Você tem inúmeros exemplos dela, tá certo? E eu digo, se numa sociedade existir um número suficiente de pessoas com este tipo de horizonte de consciência, então é claro que os sistemas de dominação encontrarão muito maior dificuldade para se implantar, porque elas terão que enfrentar não apenas resistências pontuais de uma cultura ou de outra, mas terão que enfrentar sua própria autocontradição, de algum modo. Trazida à luz justamente por essas pessoas. É isso. E, portanto, vamos dizer, a autoconfiança com que os representantes dessas correntes estão agindo ficará bastante enfraquecida. Então, eu acredito que essa seja a função efetiva dos intelectuais no mundo moderno. A função do intelectual é desaculturar todo mundo. Tirar o sujeito da sua cultura provinciana e colocá-lo dentro de uma cultura que se chama cultura humana. Uma cultura, vamos dizer, de todas as épocas, tá certo? E de todos os lugares. Tá certo? É claro que isto também, este processo, vamos dizer, da assimilação de outras culturas, também pode ser integrado dentro de um sistema de dominação presente. Por exemplo, todo o orientalismo usado, vamos dizer, como crítica da civilização ocidental por forças interessadas em dominar a civilização ocidental. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, se você assistir uma montanha de filmes de faroeste, você verá, em primeiro lugar, que a quase totalidade deles é sempre a favor dos índios. Os índios são sempre as vítimas dos malvados brancos. Claro que tem exceções, tem algumas que não é. Né? Eu me lembro de um filme, acho que com Burt Lancaster, A Vingança de Usana, onde os índios são representados da pior maneira possível. Mas, em geral, não é isso que acontece. Não é isso que acontece, então, bom, o faroeste é um gênero de promoção da cultura indígena contra a cultura cristã supostamente dominante. E, em seguida, este mesmo elemento cinematográfico é usado como prova da dominação cristã e branca sobre os índios. Bom, essa é uma inversão total. Não é isso? Por que esta inversão é crível?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.